Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Gardner e sou do blog famíliadetrigo.com.br. Olha só, muitas vezes eu percebo que as pessoas têm algumas dúvidas quanto à legalidade da educação domiciliar. E é uma boa pergunta. O homeschooling é ilegal? Eu queria aqui compartilhar, de uma forma bem resumida, bem rápida também, uma resposta que talvez te ajude, ok? Um princípio básico da Constituição brasileira deve ser destacado aqui logo de início. O artigo 5º afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quando consideramos o total da lei, então, percebemos que, como disse o Alexandre Magno, o ensino domiciliar, como substituto do ensino escolar, não é proibido expressamente por nenhuma norma no ordenamento jurídico brasileiro, seja constitucional, legal ou regulamentar. Nem tampouco é expressamente permitido ou regulado por qualquer norma. Sendo assim, é correto dizer que não há lei que proíba a educação domiciliar, ok? Mas surge então uma segunda dúvida, talvez. Sabemos que a lei brasileira ela enfatiza a educação das crianças. Cabe aos pais tomarem decisões a respeito da educação dos seus filhos? Eles podem decidir educar os seus filhos em casa? De início, tenha em mente a hierarquia do ordenamento jurídico do Brasil. Olha só. Tem, em primeiro lugar, a Constituição Federal, ela é soberana, e abaixo dela, os tratados internacionais de direitos humanos. E então, em terceiro lugar, as leis ordinárias, como o Código Civil, por exemplo. As leis ordinárias não podem infringir os tratados internacionais e nem ofender a Constituição Federal, enquanto os tratados internacionais não podem jamais infringir na Constituição Federal. Tendo isso em mente, vamos considerar em primeiro lugar o que a Constituição brasileira diz acerca da educação e o papel dos pais. A Constituição garante que a educação, direito de todos e o dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Isso é o artigo 205. Ao descrever então as bases desse ensino, a Constituição também garante liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E também o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ainda que a Constituição defina com razoável detalhe os deveres do Estado na educação, em nenhum momento ela detalha quais são os deveres da família na educação, dizendo somente no artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Tenho que destacar aqui que há uma grande diferença, claro, entre direitos e deveres. Olha o transporte. É direito de todos, logo dever do Estado. Mas isso não quer dizer que todos têm o dever de usar o transporte público. Você tem liberdade de usar outros meios de transporte, que não são aqueles oferecidos pelo Estado. Da mesma maneira, a saúde, a moradia e a educação. Cito aqui o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Domingos Neto. A lei federal busca defender o direito à educação de todo cidadão, mas ressalva a liberdade de aprender. E também, em outro momento, o ministro Neto diz: o sistema jurídico pátrio não veda o ensino em casa. Vimos a Constituição brasileira, ok. Mas e os tratados internacionais? Olha só, a primazia da família nas questões da educação fica ainda mais clara quando se considera os tratados internacionais. Por exemplo, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos.
Também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Diz no artigo 18, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções. Da mesma forma, a Convenção sobre os Direitos da Criança, os Estados partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e pelo desenvolvimento da criança. Caberá aos pais, ou, quando for o caso, aos representantes legais, para o desempenho de suas funções no que tange à educação da criança, e assegurarão a criação de instituições e serviços para o cuidado das crianças. O famoso Pacto de São José da Costa Rica também vai afirmar no artigo 12 que os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, realmente, não há muita dúvida quanto ao posicionamento dos tratados internacionais. Mas agora, em terceiro lugar, vamos considerar as leis ordinárias, né? A começar com o Código Civil. No artigo 1634, vai afirmar que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança. Talvez você já ouviu falar sobre a interpretação difícil daquele artigo na lei LBD, que diz: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. E olha só, tem um texto que vai nos ajudar em muito a entender a lei LDB. Foi publicado, se não me engano, em agosto de 2016, pela Consultoria Legislativa. É um texto fundamental, todos devem ler, e ele esclarece: devemos fazer a leitura dessa prescrição no âmbito da educação tradicional, e o seu contrário, o seu descumprimento, é a não prestação do dever de educar, jamais a prática do homeschooling. E em outro momento, ele destaca: o ponto-chave aqui é que a LDB enfatiza expressamente que ela disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Olha só, predominantemente, mas não exclusivamente. A lei, por seu turno, passa a reger o ensino que seria ministrado em instituições próprias, mas sem negar, em absoluto, outras modalidades de aprendizado. Se fizesse tal negativa, a LDB entraria em rota de colisão com o caráter aberto da educação, delineado por ela mesma e pela Constituição. Uma última consideração aqui é sobre a questão do abandono intelectual, né? Assim como descrito no Código Penal, artigo 246. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. O Alexandre Magno aqui nos orienta. Percebe-se que não há, aqui, nenhuma obrigação de manter o filho em uma instituição escolar, mas apenas de prover a instrução primária, ou seja, de educá-lo em casa ou na escola. No texto preparado pela Consultoria Legislativa, é feita uma citação de Fabrício Costa, que inclusive ele se posiciona contra a educação domiciliar. Mas ele acerta em cheio quando considera a questão do abandono intelectual. Ele diz: não é plausível que os genitores respondam criminalmente por abandono intelectual
pelo fato apenas de não matricularem seus filhos no ensino regular. Eventual responsabilidade penal dos pais somente se torna viável e legítima se, efetivamente, se comprovar que, além de os filhos não estarem formalmente matriculados no ensino fundamental, também foram privados da instrução básica. Ou seja, não matricular o seu filho não quer dizer necessariamente que ele esteja sendo privado da instrução. É bom destacar aqui que há uma diferença entre educação e escolarização, né? Enquanto a educação é direito de todos, não devemos presumir que ela ocorre com exclusividade nas escolas. A sala de aula, ela faz parte da educação, mas a educação ocorre também fora das salas de aula. Caso contrário, estaríamos dizendo que não havia educação naqueles milhares de anos que precedem a criação do sistema escolar. Aqui podemos comentar o caso recente, foi o ano passado, 2016, que o juiz Vinícius Peluso julgava um processo que foi levantado contra 3 irmãs que estavam fazendo educação domiciliar, certo? Ele assim decide. Diante do exposto, por entender que as menores encontram-se devidamente inseridas em processo de aprendizagem por meio da metodologia homeschooling, que tal modalidade de ensino não afronta normas constitucionais e infraconstitucionais, que compete primordialmente aos pais a obrigação de educar os filhos e que é descabida a intervenção estatal no caso em comento, julgo improcedentes os pedidos formulados na representação. Perante isso, a educação domiciliar é ilegal? Entendo que não. Claro, existe a necessidade de maior clareza quanto a esses assuntos na lei? Sim, 1000 vezes sim. Porém, a legislação positiva do país já é bastante para assegurar a prática da educação domiciliar. Onde estamos agora? Bom, devido à repercussão geral e à necessidade de clareza, o STF determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão homeschooling e tramitem no território nacional. Todos os processos, então, contra famílias que praticam homeschooling estão atualmente suspensos até que o Brasil se posicione por definitivo sobre o homeschooling. Por hoje é só. Espero que isso ajude de alguma forma e que Deus permita que a educação realmente cresça cada vez mais no nosso país. Valeu!